Meus amados irmãos, quero saudá-los a todos com a graça e a paz do nosso bendito e amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós queremos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje será o nosso terceiro estudo sobre o assunto, sobre a doutrina do amor. E hoje o tema será: no amor não existe medo. Então eu convido os irmãos, em primeiro lugar, a abrirmos nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, versículo 7. E convido os presentes a estarem em pé. E peço àqueles que nos assistem que também participem do culto com reverência, com temor, com respeito. Respeito, sobretudo, a Deus e a sua palavra que tem sido ensinada. Convido a todos a lerem comigo 1 João, capítulo 4, versículo 7, pois a palavra do Senhor nos diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. E nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. E assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Queridos, convido a todos a deixar sua Bíblia aberta, permaneça na posição que você está, feche seus olhos e vamos orar. Pai, graças te rendemos por tua palavra lida. Graças te damos, ó Senhor, por mais esta oportunidade que temos de nos achegarmos a Deus, de nos aproximarmos do Senhor, de invocarmos o teu nome, Senhor, de adorá-lo por toda a tua bondade, graça, misericórdia, paciência, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, te louvamos, porque o Senhor é a nossa vida, nós te amamos, Senhor, e todo o nosso prazer e alegria estão em te servir, em viver na tua presença. Bendito seja o Senhor por nos guardar até aqui e por nos abençoar com tão preciosa dádiva, Senhor Deus, que é podermos estudar a tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, aclara, Senhor Deus, o nosso entendimento para as verdades espirituais contidas em tua palavra, Senhor, sobre esta questão tão importante, que é a questão do amor, pois sabemos que muitos dos corações que nos ouvirão nesta tarde estão, Senhor, cheios de medo e de preocupação com o futuro, com as coisas deste mundo, mas, Senhor, que o amor de Deus possa encher-nos e que o medo possa ser eliminado de nós. Para a glória do teu nome nós pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o tema do estudo é: no amor não existe medo. Como introdução, eu quero dizer aos irmãos que o medo
é um sentimento presente no coração de quase todos os seres humanos. E é muito comum as pessoas irem aos psicólogos e psiquiatras atrás de uma resposta para este medo que as pessoas sentem. Não é? A psicologia vê esse medo geral como uma sensação de que a pessoa está continuamente em perigo, ou uma preocupação com relação a algo que vai acontecer no futuro. Então isso causa medo nas pessoas. E o medo causa uma sensação ruim, de estresse, de ansiedade, de tormento. E o medo, ele pode evoluir para o pavor. O pavor é quando a pessoa sente um medo intenso e contínuo. E qual a atitude normal de uma pessoa natural, de uma pessoa que não conhece o Evangelho, de uma pessoa que não conhece a Deus, para que ela tente tratar este problema do medo? Ela procura sempre fugir daquilo que lhe causa medo. Não é? Esse é o ponto de vista da psicologia, da psicanálise a respeito do medo. O medo é uma sensação, não é? E muitas vezes irracional que a pessoa sente. Mas por que as pessoas sentem medo? De onde se origina o medo? Não é? O que a Bíblia tem a dizer sobre o medo? A primeira coisa que a Bíblia fala a respeito do medo é que o medo surgiu na queda de Adão. Antes do homem pecar, não existia medo. Qual era a atmosfera, qual era a relação entre Adão, Eva e Deus? Do mais perfeito e puro amor. Mas quando o pecado entrou no mundo pela primeira vez, a Escritura nos diz lá em Gênesis capítulo 3, que após Adão e Eva pecar, Deus foi ao jardim, como ele fazia sempre na viração do dia. E lá no jardim, quando Adão e Eva perceberam a presença de Deus, o que foi que eles fizeram? Eles fugiram. Eles tentaram fugir de Deus. Qual a razão? Eles estavam com medo de Deus. Então Deus pergunta ao homem, né? Adão, onde estás? E Adão responde. Adão disse assim: eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Então a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia foi pelos lábios de Adão, logo após ele ter pecado, e o medo que ele sentia não era sobre outra questão. O medo, em essência, é o medo de Deus. É o medo que o homem sente das consequências de seus atos. O medo é uma consequência do pecado. E é por causa da presença do pecado nas pessoas que as pessoas sentem medo. Mesmo sendo esse um medo que ela não entende. Que não tem razão, não tem fundamento. Mas ela sente medo. Medo do quê? Ela sente medo do amanhã. Ela tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo de pegar os exames lá na hora dos exames, que tem medo de aparecer alguma coisa. Tem gente que tem medo da morte. E diga-se de passagem, a grande maioria dos seres humanos tem medo da morte. Há pessoas que têm medo do inferno. E há pessoas que têm medo de Deus, mesmo não conhecendo a Deus e não sabendo quem Deus de fato é. Não é? Essa é a raiz do medo. Essa é a origem do medo. O medo surgiu por causa do pecado. Então nós temos que, para tratar um problema, nós temos que ir à raiz do problema. Ir lá no surgimento, na causa, para poder encontrar a cura. Não é? Então nós temos que entender que o medo é o oposto do amor. Antes Adão amava a Deus, depois Adão passou a ter medo de Deus. E aqui é um ponto importante, que todos nós devemos averiguar em nós mesmos. Onde há medo, não existe amor. Este amor, de acordo com os padrões bíblicos, o amor ágape, ele não pode existir num coração que tem medo. Então, se você tem medo
da morte, se você tem medo do amanhã, se você tem medo de Deus, a razão é porque o amor de Deus não foi derramado em seu coração. E os irmãos podem perceber como a Bíblia é verdadeira. Qual é a reação das pessoas diante daquilo que elas temem? Elas tentam fugir daquilo que temem. Você vê que as pessoas tentam fugir da morte, tentam prolongar sua vida. A medicina não para de trabalhar nesse sentido, de encontrar um meio de dar mais longevidade às pessoas, das pessoas não morrerem mais. Porém, tudo isso é impossível, porque Deus assim, definiu por sua soberana vontade que o homem está decidido morrer uma vez. Então não há como o homem possa fugir da morte. Quando o homem tenta fugir dela, a pessoa está tentando fugir de algo que é inescapável. Então não tem como fugir, você tem que encarar. Só que não encarar com medo. Não é? Porque a Bíblia diz que esse medo que as pessoas sentem é um medo irracional. O medo que as pessoas têm de Deus, que está, né, muitas vezes no medo de morrer e se encontrar com Deus após a morte. Esse medo é irracional. Por quê? Porque apesar de quem somos, apesar dos nossos pecados, Deus não nos odeia. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos ama. Louvado seja Deus. Então o medo, ele é irracional. Nós precisamos, para que o medo seja eliminado dos corações, precisamos conhecer a doutrina do amor, precisamos crer nesta doutrina e precisamos exercitar o amor. Porque como nós lemos em 1 João capítulo 4, verso 18, João diz que o amor elimina o medo. Né? Que o amor, quando ele entra no coração do crente, o medo ele vai embora. Então é preciso saber mais sobre o amor, porque o amor elimina o medo. Todo tipo de medo, qualquer tipo de medo. É a doutrina do amor que retira o medo do homem. Mas para nós entendermos essa pregação de João, dos versos 7 a 21, né, nós entendermos corretamente a questão que João coloca aqui para nós, precisamos contextualizar. Né? Sobre qual contexto João escreve estes ensinamentos sobre a doutrina do amor? Você deve observar isso, que o capítulo 4 de 1 João não começa falando sobre amor. Começa com um alerta à igreja a respeito da existência de falsos profetas. Então, vamos ler o capítulo 4, verso 1, para entendermos o contexto. João começa dizendo assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, não é sem razão. Não é porque estava na pauta, não foi porque na mente de João começou a vir a falar dos falsos profetas, em sequência falar do amor. Não aconteceu sem razão. João começaram a falar dos falsos profetas e depois, na sequência, começaram a falar do amor. A razão disso, a razão dos falsos profetas serem o contexto deste ensinamento sobre amor, é para que nós entendamos de uma vez por todas uma verdade que a Bíblia não nos cansa de ensinar. Um falso profeta, um falso pastor, um falso pregador, ele é falso porque ele engana as pessoas, pervertendo o quê? A palavra amor. Ele perverte o sentido da palavra. Sabe o que um falso profeta fala muito? Ele fala muito assim, ó, Deus ama você. Continuamente ele repete, Deus ama você, Deus ama você, Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama. E ele fala tanto isso, só que ele nunca diz assim, olha, se preocupe com seus pecados. Olha, se preocupe com o dia do juízo. Olha, pense nisso, Deus é amor, mas Deus também é justo. O falso profeta nunca vai falar assim, porque a intenção dele é perverter as pessoas, falando do amor de Deus, mas de um amor que não está de acordo com a Bíblia. Por isso, irmãos, a nossa necessidade de termos provas bíblicas de que o amor de Deus ele é real, e se este amor existe em mim e em você, precisamos ter provas bíblicas.
Porque ouvir que Deus te ama nunca salvou ninguém do inferno. O que salva as pessoas é entender, conhecer e crer no amor de Deus. Isso salva. Ok? Então nós precisamos conhecer e crer biblicamente no amor de Deus por nós, e se este amor está presente em nós. Porque o João vai nos dar aqui testes para fazermos, se este amor realmente está presente nos nossos corações. Então, em primeiro lugar, nós vamos observar no texto lido, no versículo 7, que João nos diz aqui que o amor fraternal, o amor entre irmãos, é prova do novo nascimento. Você sabe se você nasceu de novo ou não? O novo nascimento é uma questão muito importante, irmãos. Sobretudo porque o Senhor Jesus disse que quem não nascer de novo, onde que ele não entra? Não vai entrar no reino de Deus. Então nós temos que ter prova de que nascemos de novo. E aqui João nos dá uma prova dupla. Uma prova de que nascemos de novo e uma prova também se o amor de Deus está em nós. Observe, leia comigo de novo. Pois ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama, observe que a palavra está no presente contínuo, não aquele que amou, nem aquele que amará, é aquele que ama. Este é nascido de Deus e conhece a Deus. Então você quer poder saber se você é uma pessoa nascida do Espírito, nascida de Deus, nascida de novo, e que conhece a Deus? Então faça esse teste. Ele diz: amados, amemo-nos. Existe em você um amor fraterno, contínuo, um amor de você para com os seus irmãos em Cristo? Existe este amor, não com alguns, mas para com todos. E um amor mútuo, um amor de uns para com os outros. Este amor existe em você? Este amor, que é o amor ágape, que, como eu tenho dito nos estudos anteriores, ele tem 3 características. Ele não é um amor que surge no homem naturalmente. Ele é obra da graça de Deus. Ele é derramado no coração do crente pelo Espírito Santo. E este amor tem 3 características importantes que João descreve para nós aqui à frente. Esse amor, ele é incondicional. Quer dizer, quem tem este amor ama seus irmãos incondicionalmente. Não importa se esse irmão é rico ou pobre. Não importa se esse irmão a cor dele, não importa a escolaridade dele, não importa onde ele mora. Você ama todos os seus irmãos incondicionalmente? Isso é a prova do amor de Deus. Você ama seus irmãos desinteressadamente? Você ama as pessoas, seus irmãos em Cristo, sem querer nada em troca? E você ama seus irmãos de modo sacrificial, ou seja, você está disposto a fazer sacrifícios. Você está disposto a dispor das suas próprias posses para ajudar seu irmão, para abrir mão do seu tempo para ajudar seu irmão. Você está disposto a isso? Se você pode responder sim, é porque você é uma pessoa nascida do Espírito e que tem em você o amor de Deus. Se você diz, não, eu não tenho disposição para doar meu tempo aos meus irmãos, não tenho disposição para doar meus bens, meus haveres para os meus irmãos, se há pessoas crentes que eu não gosto, que eu, na verdade, odeio, isso é prova que você não nasceu do Espírito, que ainda o amor de Deus não está em você. Porque a Bíblia diz que a ordem de Deus é que nos amemos uns aos outros com amor contínuo, com amor fraterno, com amor incondicional, com amor desinteressado, com amor sacrificial. Porque quem ama assim é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, tem um relacionamento, né, verdadeiro, uma comunhão verdadeira com Deus. A prova disso é a presença deste amor. Na sequência, no verso 8, João nos dá uma prova contrária. Qual é a prova de que alguém não nasceu de novo? Qual é a prova da não conversão? Está aí no verso 8. Aquele que não ama, não conhece Deus. Por quê? Qual a razão, o motivo? Porque Deus é amor. Veja que João coloca também no presente contínuo.
aquele que ama, no tempo presente. Não importa o que você fez lá atrás, não importa, eu já amei há 20 anos atrás, já ajudei muita gente no passado, não importa o que for para trás, importa o hoje. Tá certo? João diz, aquele que não ama, perdão, não conhece a Deus. Ou seja, ele pode até mesmo considerar a si mesmo um cristão, porém não é, porque ele não conhece a Deus. Ele não tem um relacionamento com Deus. Ele não teve ainda seus pecados perdoados em Cristo. Ele ainda não se converteu e por isso ele não conhece a Deus. E João nos diz, e isso é provado por quê? Porque Deus é amor. Então, se alguém tem um relacionamento real com Deus, o que é que essa pessoa tem também? Tem o amor de Deus derramado no coração dela. Então, a falta, a ausência do amor prova a não conversão. No verso seguinte, João nos diz o quanto é que Deus nos ama. Quão grande é o amor de Deus por nós? Não é? Qual a extensão desse amor? Como esse amor é provado para nós? Nós precisamos conhecer a doutrina do amor. Precisamos saber o que é este amor. Nós não podemos criar teorias sobre o amor. Nós precisamos entendê-lo de acordo com a Bíblia. E João nos mostra que a extensão deste amor, o quanto Deus nos ama. No verso 9 ele diz, o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Então aqui está revelado o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama está revelado num fato histórico. Você pode conferir em livros de história. Há muitos livros de história. A história do povo judeu, a história dos romanos, a história dos assírios, há outros povos que viveram no mundo há 2000 anos atrás e que falam a respeito de Jesus de Nazaré. Falam de um homem que viveu lá em Israel e que morreu numa cruz romana. Os judeus, os romanos, os assírios e outros povos se referem a isso. Então, o fato de Jesus ter vindo ao mundo é um fato histórico. E a Bíblia diz que o amor de Deus para conosco é provado neste fato, de Jesus ter vindo ao mundo. O amor de Deus para conosco se manifestou assim. Deus enviou o seu unigênito ao mundo. Ou seja, foi o amor de Deus por nós que motivou a encarnação de Cristo, que motivou Deus Pai a enviar, preste atenção nisso, o seu Filho unigênito ao mundo. O que é um filho unigênito? É um filho único. Ou seja, Deus tem apenas um filho unigênito. E ele enviou este filho unigênito a este mundo caído e pecador. E enviou-o para sofrer neste mundo. Por qual razão? Por amor de nós, irmãos. Então, a encarnação de Cristo foi um fato, de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, unigênito. Por quê? Por que Jesus precisava ser enviado ao mundo? Para que nós vivamos por meio dele. Ou seja, para que nós não pereçamos. Para que nós não devemos morrer em nossos pecados, venhamos ser lançados naquele lugar de fogo e enxofre. Por causa disso, Deus enviou seu Filho. Essa é a extensão do amor de Deus. Isso é o quanto Deus nos ama, irmãos. Deus nos amou a ponto de enviar seu Filho unigênito ao mundo, e para que nós vivamos por meio dele. Verso 10, como saber se de fato Deus me ama? João explica, como é que você sabe que Deus ama você mesmo? Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha, nisso está o amor. Olha, a presença do amor é provado por isso aqui. Não fomos nós que amamos a Deus. Quem realmente tem este amor presente em seu coração, sabe que não foi ele que amou a Deus primeiro. Foi Deus que o amou primeiro. E por que Deus quis que fosse assim? Para que Deus retirasse de nós todo o mérito de amá-lo. Nós não temos nenhum mérito em amar a Deus. Não somos melhores do que um ímpio, blasfemo,
porque amamos a Deus. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Foi Ele quem nos amou, e veja o final do verso. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, note que o que João está nos informando aqui é que o fato de Deus nos amar, o fato de Deus amar suas criaturas, não reduziu a gravidade do pecado delas. Por quê? Como que nós podemos confirmar isso? Porque Deus teve que enviar seu Filho como propiciação. Não é? Você já aprendeu na sua vida muitas palavras difíceis. Não é? WhatsApp e outras palavras que você não conhecia, mas que hoje você conhece. E você conhece muitas palavras que as pessoas do passado não conheciam. Essa palavra, propiciação, você precisa saber o que ela significa. Você sabe o que é propiciação? Propiciação é um sacrifício que afasta a ira divina. Então veja só o que João está dizendo para nós aqui. Que Deus, nosso Pai, por nos amar, Ele não abrandou nossos pecados, mas Ele fez algo grandioso por nós. Ele enviou o seu Filho e o sacrificou para desviar de nós a ira divina, a sua própria ira. Não é? Nós devemos notar isso, que o fato de Deus ser amor e o fato de Deus nos amar não diminui a nossa culpa, nem reduz a gravidade dos nossos pecados. E é por isso que o Deus de amor enviou seu Filho e o enviou para que ele fosse um sacrifício expiatório, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Note e por favor, guarde isso. Você só pode ser perdoado por Deus porque Ele mesmo enviou o unigênito dele para morrer numa cruz em seu lugar. Sem o sangue de Cristo é impossível perdoar, até mesmo para Deus. E por que é impossível perdoar para Deus? Se Deus é todo-poderoso, se Deus é onipotente, Deus é soberano, por que é impossível ao próprio Deus perdoar se Ele é Deus? Porque a Bíblia diz que Deus também é justo. E o pecado causa um dano, e esse dano precisa ser reparado. O pecado produz uma culpa, e a justiça de Deus precisa ser reparada. Assim como um criminoso comete um crime e é levado ao tribunal, e ele não pode escapar desse tribunal só porque chorou, ele precisa cumprir o que a lei determina para ele como sentença, da mesma forma os nossos pecados. E muito mais justo é o nosso Deus do que qualquer juiz dessa terra. Por isso que não pode haver salvação para o homem fora de Cristo, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados. Foi Cristo, o enviado de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. E aqui nós temos, irmãos, esse ponto do amor de Deus. O amor de Deus, ele é sacrificial. Deus sacrificou seu próprio Filho por amor de nós. Louvado seja Deus. Em seguida, João diz que é dever dos cristãos amar uns aos outros. O dever cristão, no verso 11 ele diz: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou tanto assim, irmãos, é nosso dever amar uns aos outros, não apenas de palavra, mas em ações. Isso é um ponto vital, é um ponto muito importante sobre a doutrina do amor. O amor não se resume em sentimento e em palavras. O amor, ele transborda em ações, em atitudes. E disso nós precisamos fazer com que os irmãos compreendam mais. Veja que o próprio apóstolo João nos ensina sobre isso. Como é que nós amamos os irmãos? João nos ensina em 1 João 3,14. Na minha Bíblia está na mesma página. 1 João 3,17, perdão. 1 João capítulo 3, verso 17. Ele diz assim: nós devemos amar uns aos outros. Como? Como é que se deve amar uns aos outros? Ele diz assim:
Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? João faz uma pergunta. Alguém que tem bens no mundo, vendo o seu irmão em Cristo, passando dificuldade, passando necessidade, qual é o dever do cristão? Abrir o coração e auxiliar seu irmão. Isso que João está dizendo no verso 11 aqui. Se Deus nos amou assim, irmãos, a ponto de sacrificar o seu próprio filho para nos salvar, o que não devemos nós fazer por nossos irmãos em Cristo? Não é? Amado, se Deus nos amou assim, se Deus nos amou a ponto de enviar seu próprio filho para nos salvar, nós devemos também amar nossos irmãos com amor sacrificial. No verso 12, João nos ensina que o amor, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser praticado. O amor não pode ser uma teoria. Você não pode apenas conhecer a doutrina e ela permanecer no seu coração como uma teoria. Você precisa praticá-la continuamente. Está aí no verso 12. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu a Deus, né? Deus está sempre presente em nós. Deus está sempre perto. Você conhece o atributo onipresença de Deus? Deus é amor, mas Deus também é onipresente. O que quer dizer a onipresença de Deus? Quer dizer que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, no céu e na terra. Deus está presente aqui. Só que nós não podemos vê-lo. Não é? É isso que João quer dizer. Ninguém jamais viu a Deus. João quer fazer aqui a comparação. Se amamos uns aos outros, se nós não vimos a Deus, mas amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, o amor precisa ser aperfeiçoado. Você precisa compreender essa parte da doutrina do amor, pois ela é muito importante. Assim como a fé precisa crescer em nós, assim como a esperança precisa aumentar, assim como o nosso conhecimento precisa crescer, assim como a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, o amor também precisa ser aperfeiçoado. O conceito é o mesmo. É preciso crescer em amor. Mas só que assim como estas outras dádivas, como a fé, a esperança, o conhecimento, o amor não cresce de modo passivo. As pessoas pensam que crescem na fé sem exercitar a fé, que crescem em conhecimento sem ler a Bíblia, que crescem em intimidade sem orar, só que isso não acontece na prática. Isso não é realidade. Nós sabemos que só progredimos em algo se nós nos esforçarmos naquilo que estamos fazendo. Então, o amor fraterno, o amor entre irmãos, é algo que deve ser continuamente aperfeiçoado. Não é? Isso é feito de modo ativo, fazendo, tendo atitude. Mas como é que se faz isso? Como é que eu amo alguém nos padrões da Bíblia? Como que eu amo meu irmão, ou como que eu amo qualquer outra pessoa de acordo com o ensino do Evangelho? Se lembrando continuamente, meditando e orando, para que você haja como aquele samaritano da parábola do bom samaritano. Aquilo é amar. Jesus ali redefiniu o amor. Jesus estabeleceu o amor evangélico, o amor cristão está ali. É daquele modo que se ama. Você não pode cometer o erro do levita e do sacerdote. Qual foi o erro deles? Eles passaram de largo sobre o necessitado. Qual foi o acerto do samaritano? Ele desceu da sua cavalgadura, cuidou dele, deu azeite e óleo, levou para hospedagem, cuidou dele, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou as posses dele para cuidar de outro. É assim que se exercita o amor. Você deve continuamente se lembrar dessa parábola. Você se lembra do que a Bíblia diz sobre o coração do samaritano? A Bíblia diz, o Senhor Jesus contando a parábola, diz que quando o samaritano que vinha de viagem viu o homem caído à beira do caminho, a Bíblia diz que o coração do samaritano, o que aconteceu? Se encheu de compaixão.
Ou seja, ao ver a situação de um irmão necessitado, ou de alguém necessitado, quem tem o amor de Deus presente nele, o coração dele se enche de compaixão. E essa compaixão vai transbordar em atitudes de amor para com o próximo. Isso é amar no conceito bíblico. É nesse tipo de amor que nós precisamos ser aperfeiçoados. Né? Ninguém jamais viu a Deus, mas se você amar alguém assim, como o samaritano amou aquele homem caído à beira do caminho, o amor de Deus permanece em você, e o amor de Deus em você vai ser aperfeiçoado, ele vai crescer. Quanto mais pessoas caídas à beira do caminho você ajudar, mais o seu amor vai ser aperfeiçoado. A seguir ele nos ensina no verso seguinte, como nós devemos saber se permanecemos no amor? Veja que João entra num aspecto bastante importante. Ele já mencionou isso no verso anterior. Deus permanece em nós. Mas no verso seguinte ele diz que nós devemos permanecer no amor. Vamos ver o verso 3. Assim como sabemos que permanecemos nele, ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito Santo. A prova de que Deus nos deu o seu Espírito Santo é que o Espírito Santo está presente no crente. Ninguém pode estar salvo sem ter nascido de novo. Ninguém pode estar salvo sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode estar salvo se o amor de Deus não estiver sendo transbordante no coração dessa pessoa. E a Escritura nos ensina, e já mencionamos esta passagem em outros estudos, então só vou relembrar os irmãos, que é o Espírito Santo que nos é dado, que derrama no nosso coração o amor de Deus. Está lá em Romanos 5:5. É o Espírito Santo presente no coração que derrama no crente o amor de Deus, que enche o coração do crente de amor. Então, essa é uma prova que, assim como permanecemos nele, ele em nós, porque ele nos haver dado do seu Espírito Santo. Isso é uma prova. O Espírito Santo está presente no coração, o Espírito Santo está em você, só que a questão do Espírito Santo estar em nós não é uma questão de autoconvencimento. Não é? Certa vez eu ouvi um homem dizer que basta que você acredite que o Espírito Santo está em você, ele está em você. E não é assim. Se o Espírito Santo está na sua vida, você vai ter uma vida de santidade prática. Você vai ter força contra o pecado. Você vai viver uma vida nova. E o Espírito Santo é quem vai te dar este amor. É quem vai derramar esse amor no seu coração. E por que a ideia de derramar? Porque aquilo que está sendo derramado transborda. E o amor, ele é assim. Ele existe no coração do crente, porque o crente ama a Deus, e Deus lhe deu o Espírito Santo, mas este amor precisa transbordar. Transbordar é ir para fora, é ser manifestado do lado exterior do nosso corpo. E como é que isso acontece? Quando nós exercemos os atos de amor para com nossos irmãos em Cristo. Nos versos 14 e 15, João nos dá a prova da fé na verdade. Quer dizer o seguinte, você quer ter prova que você é nascido de novo, que você tem o Espírito Santo, que você tem esse amor, você precisa ter essas provas. Por isso ele diz assim, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Veja que mais uma vez João repete a palavra permanecer. Né? Nos versos 13, nos versos 15, ele tem essa ênfase nesse permanecer. Mas João está nos dizendo aqui a continuação do verso 14. Ele está dizendo que além da presença do Espírito Santo e da presença do amor transbordante deste amor de Deus em nós, João afirma que ele e os demais apóstolos foram testemunhas de que o Pai verdadeiramente enviou seu Filho. A prova do amor de Deus não está exatamente nisso? De que Deus enviou o seu Filho? Quem escreveu esta carta foi uma testemunha ocular deste fato. Você tem em suas mãos um livro escrito por um homem que viu o Filho de Deus,
que andou com ele, que o viu crucificado, que o viu ressurreto, que viu Jesus subindo aos céus, que recebeu todo o ensinamento de Cristo. Por isso João diz assim, além de nós termos o Espírito Santo, temos também visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então Deus amou o mundo, Deus revelou o seu amor ao mundo, só que é através do Filho que o mundo é salvo. O mundo aqui no sentido das pessoas, daqueles que serão salvos. É através do Filho que os homens são salvos. E João diz que todo aquele que confessa, preste muita atenção nisso, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que é confessar que Jesus é o Filho de Deus? Confessar é dizer a mesma coisa. É homologar, né? A palavra grega aí é homologel. No cartório, quando você pega dois documentos, você precisa autenticar, você leva o documento no cartório, eles conferem e autenticam, ou seja, é igual. Esse documento aqui é igual ao original. João está dizendo o seguinte, que quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Todo aquele que diz a mesma coisa que os apóstolos disseram sobre Jesus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que os apóstolos disseram sobre Jesus? Que o homem chamado Jesus, nascido de uma virgem chamada Maria, que foi conhecido como carpinteiro de Nazaré, ele foi preso, julgado, condenado e morto numa cruz romana. E os apóstolos disseram o seguinte sobre este homem. Este homem chamado Jesus, Jesus é um nome próprio, é o nome de uma pessoa. Essa pessoa chamada Jesus é o Filho de Deus. Quem testifica disso, quem confessa isso, Deus permanece nele e ele em Deus. Porque essa é a grande dificuldade das religiões. Você pega religiões parecidas com evangélicas. Eu vou mencionar, por exemplo, Testemunhas de Jeová. Mas não são evangélicas. Porque eles não confessam isso. Eles não confessam que Jesus é o Filho de Deus, no sentido que Jesus é o unigênito de Deus. Eles não confessam isso. Eles confessam que Jesus é um dentre os filhos de Deus. Portanto, eles não confessam o que os apóstolos confessaram. E por isso, não estão em Cristo, estão afastados da verdade. Quem está em Deus, Deus está nele, permanece nele, confessa que Jesus é o Filho de Deus. Essa prova precisa haver em você. Você confessa que Jesus ele é o Filho de Deus? Você crê que aquela pessoa histórica que viveu há 2000 anos atrás, que foi crucificado numa cruz romana junto de dois ladrões, é o Filho de Deus? Se você confessa isso, Deus permanece em você e você com ele. E à frente, o apóstolo nos dá a prova da fé na doutrina do amor. Não basta saber estas coisas sobre o amor, não basta saber por que foi que Jesus veio, que o amor de Deus é revelado num fato histórico. Você precisa conhecer e crer na doutrina do amor. Presta atenção. Leia o versículo 16. Ele diz assim: e conhecemos o amor que Deus tem por nós. E cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, nós podemos partir aqui do princípio de que a Bíblia fala muito. Fala de modo muito claro e muito abundante que Deus ama os homens criados por ele. Eu acredito que ninguém haveria de discordar disso. A Bíblia fala muitas vezes, o próprio Deus fala que ele ama os homens. Porém, os falsos mestres, que está dentro do contexto aqui do capítulo 4, os falsos pastores, eles dizem que Deus ama você, mas que você não precisa se preocupar muito com seus pecados. No entanto, a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que Deus nos ama, que diz que Deus é amor, diz que se o homem não se arrepender, o que vai acontecer com ele? Ele vai
perecer. Então, nós precisamos conhecer o amor e crer na doutrina do amor, porque os falsos profetas, eles distorcem essa doutrina e dizem, olha, Deus ama você, mas então não se preocupe com seus pecados, Deus não está preocupado com seus pecados. Porém, essa é a pior tragédia, o pior tipo de engano que alguém pode entrar. Porque a própria Bíblia diz, o próprio João escreveu, num dos textos mais pregados da nossa geração, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo e ele entregou o seu unigênito Filho para quê? Entregou o seu único Filho à morte, à cruz. Para quê? Para que nós, amados de Deus, ao crermos em Cristo, fôssemos salvos dos nossos pecados. Porque o simples fato, a questão de Deus amar alguém, não o livra dos seus pecados. O que livra o homem de seus pecados é a fé no Filho de Deus que foi morto. É isso que está em João 3,16. Deus amou o mundo e entregou o seu único Filho para quê? Para que você creia no Filho e não pereça. E assim você possa ter a vida eterna. É por isso que João enfatiza a importância de conhecer o amor. Veja, você precisa conhecer o amor. A Bíblia fala bastante sobre o amor. O amor de Deus é uma doutrina bíblica que precisa ser conhecida, que você precisa gastar tempo, que você precisa gastar energia para conhecer isso. E depois de conhecer a doutrina, o que você precisa? Crer que ela é verdadeira, que Deus de fato te ama. Não é? E se você realmente crê nisso, o que você deve fazer? Você tem que entender, crer que Deus é amor e que você deve permanecer no amor. Ou seja, esse amor é derramado em seu coração, mas você precisa exercitar este amor diariamente. Você entende? É preciso crer e confiar no que a Escritura está nos afirmando, que é de fato que Deus nos ama e que Ele enviou seu Filho com o objetivo de nos salvar. Mas é preciso permanecer no amor. Veja o final do verso 16. Vamos entender o que João escreveu aqui. Ele diz, quem permanecer no amor, permanece em Deus e Deus nele. Bom, nós não podemos negar que há uma ênfase nessa palavra no ensino sobre amor. Permanecer no amor. Não é? Você pode depois pegar um lápis ou um marca-texto e ver aqui, dos versos 7 a 21, quantas vezes João menciona essa palavra. Permanecer. Permanecer no amor. Permanecer. Você tem que permanecer no amor. Então, nós precisamos entender aqui o final desse versículo. Porque João está nos ensinando que além de conhecermos a doutrina do amor e crer nela, é também tão indispensável quanto permanecer no amor. O que significa permanecer no amor? Significa nunca parar de amar. Que se um dia o amor de Deus foi derramado em seu coração, até o dia da sua morte você tem que continuar amando. Sem nunca parar. Isso é absolutamente importante. E por que eu dou destaque a esse aspecto? Porque simplesmente há muita gente dizendo que se você recebeu este amor, é impossível que você não permaneça nele. Você entende por que João enfatiza esse detalhe que é preciso permanecer? Você vai encontrar muita gente, você vai encontrar milhares, talvez milhões de pessoas que digam isso. Quem recebeu este amor, é impossível que não permaneça nele. Ele vai permanecer até o fim, ele vai permanecer até o fim. É impossível que ele não permaneça no amor. Mas espera, pense um pouco, reflita. Seja sincero, seja honesto com a sua própria alma. O apóstolo João não está nos ensinando exatamente o contrário? João não está nos alertando exatamente de um perigo? Por isso que ele continuamente diz, permaneçam no amor, continuem amando. Por que João está nos dizendo isso? Porque nós corremos o risco de parar de amar. De num tempo da nossa vida amarmos e demonstrarmos amor por nossos irmãos e depois irmos esfriando no amor.
Foi aquilo que foi o assunto do nosso último estudo. Um perigo do qual o próprio Senhor Jesus nos alerta. Que no fim dos tempos, o que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar. Então eu, com a maior sinceridade do meu coração, e se eu posso te dar um conselho, eu digo, deixa de lado o que as pessoas estão falando. Se apega ao que o Senhor Jesus disse. Se apega àquilo que o apóstolo João está dizendo reiteradas vezes, muitas vezes, no ensino mais profundo que a Bíblia tem sobre amor. É preciso permanecer, irmãos. Você não vai permanecer no amor de modo passivo. Você precisa entrar ativamente nesse trabalho, nesta atividade, e amar seu irmão necessitado e prestar auxílio a ele. Porque este é um mandamento de Deus. Então, o final desse versículo nós podemos resumir da seguinte forma. Quem continua amando, sempre, até morrer, ele permanece também em Deus. E Deus permanece nele. Ele permanece em comunhão com Deus. Então, essa ênfase do verso 16, no final do verso 16. No verso seguinte, João nos dá o motivo pelo qual precisamos crescer em amor. Veja qual a razão. Por quê, querido? Você precisa crescer em amor. Por que precisamos crescer em amor? Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança quando? No dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Preste muita atenção. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós. É agindo desta forma que o amor é aperfeiçoado em você. É amando os seus irmãos. Amando-os de modo incondicionado, desinteressado e sacrificial, que você vai crescer em amor. Esse amor vai aumentar em você, vai crescer cada vez mais. Mas por que, Vitor, precisamos crescer no amor? Para que tenhamos confiança no dia do juízo. É por causa do dia do juízo que você precisa crescer em amor aqui. Você percebe quanto a doutrina do amor é importante? Você percebe que não é só uma questão de ficar falando Deus ama você, que isso não muda ninguém, não salva ninguém. Muito pelo contrário, você acaba afundando a pessoa mais nos pecados dela. Você precisa dizer para ela por que o amor, por que ela tem que exercitar o amor, por que ela precisa ter este amor. Para que a pessoa tenha confiança no dia do juízo. Veja, o amor precisa crescer cada vez mais, e o motivo é qual? Qual o motivo? O futuro. As pessoas têm medo do futuro, não tem? Um medo irracional, um medo infundado do futuro. O crente, ele não tem medo do futuro, sabe por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. O que você está esperando no seu futuro? O que você deveria, pelo menos, estar esperando? O dia do teu julgamento. O dia que Deus vai te chamar para um julgamento. Isso é inescapável, irmãos. É inadiável. Ninguém é imune ao julgamento. Todos irão para o julgamento. Deus vai chamar a humanidade inteira para o julgamento, inclusive os filhos de Deus. E João está dizendo a crentes aqui, aperfeiçoe o amor, cresça no amor, para que o seu coração se encha de confiança no dia do juízo. Mas eu quero que os irmãos percebam um detalhe aqui no texto que talvez os irmãos não perceberam. Deus é amor, não é? João não diz aqui no verso 8, porque Deus é amor. Ou seja, amor não é algo que Deus sente. Amor é algo que Deus é, em essência, em pessoa. Tá certo? Deus é amor. Você crê que Deus é amor? Amém? Só que João está dizendo que Deus é também juízo. Haverá um dia, o Deus de amor promoverá o dia do juízo. Por isso lá no livro de Gênesis, Ló chama Deus de o juiz de toda a terra. Deus é amor, meus irmãos, mas Deus também é o juiz de toda a terra. Nós nunca devemos desconectar essas duas verdades. Vocês vão perceber, à medida que se aprofundarem na doutrina do amor, que o amor e a justiça estão sempre conectados. Que a Bíblia nunca desconecta o amor e a justiça. Nunca fala de amor sem falar de juízo. Quem é que faz isso? Quem é que desconecta amor e justiça? Como é que eles chamam?
falsos profetas. O que falso profeta faz? Ele fala só de amor. Amor, 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 amor. Ele nunca fala de juízo, nunca fala de justiça, nunca fala de dia do julgamento e nem fala de ira de Deus. Mas nós notamos que João fala de tudo isso aqui. João fala que Jesus é a propiciação dos nossos pecados. O que ele está dizendo? Que apesar, embora Deus nos ame, Deus se ira contra os nossos pecados. Isso é verdade. Embora seja uma coisa difícil de nós entendermos e conciliarmos com a nossa mente finita, é uma verdade bíblica. E assim como Deus é amor, Deus também tem um dia do juízo, em que vai passar todo mundo na peneira lá. Só que um falso profeta faz a pessoa viver e morrer, pensando que seus pecados não são nada, que o julgamento sequer vai ter julgamento, ou como esses dias apresentaram aqui um livro para nós, mostrando que haverá 5 julgamentos, o pessoal faz uma bagunça com o julgamento. João diz o seguinte: para que tenhamos confiança no dia do juízo. A Bíblia fala de um dia, de um juízo, e aqui João menciona o dia do juízo no singular, porque vai ser um dia só para todo mundo, assim como o restante da Bíblia nos ensina. Então, entenda isso. Você precisa ser aperfeiçoado no amor para que você tenha confiança no dia do juízo. Não é? João conecta aqui as duas coisas, amor e juízo. Não é? E essas duas coisas precisam ser sempre ditas juntas. Por quê? Por qual razão? Porque sempre eu vou ter que dizer assim, Deus é amor, mas Deus também é justo. Porque se a gente falar só de um atributo de Deus, as pessoas terão uma ideia errada sobre quem Deus é. E nós precisamos ter uma ideia certa. Deus é amor. E ninguém pode exagerar o quanto Deus é amor. Só que Deus também é justo. Deus vai chamar você para o julgamento. E ninguém deve negligenciar essa verdade. Ok? Você se lembra do Salmo 101, verso 1? Davi cantava: cantarei a misericórdia e ao juízo. A ti, Senhor, cantarei. Davi nunca desconectava essas duas coisas. Misericórdia e juízo. Amor e justiça. Essas coisas estão de mãos dadas, irmãos. E é por isso, por causa do amor e da justiça, que Deus mandou Jesus. Louvado seja Deus. Você entende? É por causa disso, porque essas duas coisas são realidade, que Deus mandou Jesus. E esse aspecto do julgamento é um ponto que nós devemos levar muito a sério, porque ninguém vai ser imune. Não existe imunidade para esse julgamento. Não existe imunidade. João está falando para a igreja, para os crentes de todos os séculos, o seguinte: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. João está dizendo que ele vai estar no dia do juízo. E João está dizendo à igreja lá de 2000 anos atrás que eles vão estar no dia do juízo. E quando nós lemos para nós, ele está dizendo para nós que nós estaremos lá também. Que ninguém vai passar ileso. Todos nós estaremos lá. E eis aqui um ponto que mete medo em muita gente. Aqui está o ponto do medo que as pessoas têm. As pessoas têm medo da morte, porque a morte de um ser humano não é uma coisa tão simples. Não é igual a morte de um animal. Um boi, uma galinha, quando morre, a vida cessa para sempre. Um ser humano não. Um ser humano morre e ele vai para julgamento. E muita gente tem medo do julgamento. E esse medo se torna, inclusive, um pavor em muita gente. E qual a razão de, talvez, algum cristão, alguém que seja convertido, ter medo da morte e do julgamento? Qual a razão? Não é aperfeiçoado no amor. Se você aperfeiçoar o amor, se você exercitar diariamente e continuamente o amor fraterno, isso vai produzir confiança no seu coração, de que você verdadeiramente é um crente de Deus, e que você não precisa ter medo de Deus, que você não precisa temer a morte, que você não precisa temer o julgamento, ter medo do inferno. Por quê? Porque o próprio Deus que você vai encontrar depois da morte, ele mandou o Filho dele aqui, e o entregou a morrer numa cruz como propiciação pelos meus pecados. Então, por qual razão nós haveríamos de morrer com medo? Se Deus fez tudo isso por nós. Louvado seja Deus.
Então João termina o versículo dizendo que nós devemos ser como Deus é. Ele diz, pois assim como ele é, nós também somos no mundo. Como é que Deus é? Deus é amor. Então como é que é nosso dever ser aqui no mundo? Nós devemos ser também amor. Como é que nós vamos ser amor aqui no mundo? Meus irmãos, com a nossa atividade de atender nossos irmãos, de visitá-los, de cuidar deles, de visitar o enfermo, de dar comida ao faminto. Assim nós vamos ser como Deus aqui na terra. E então chegamos aqui no final, na conclusão do nosso estudo, que é no verso 18, quando João diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está, o quê? Aperfeiçoado no amor. Olha, eu considero esse versículo aqui um dos mais abençoados e reconfortantes de toda a Bíblia. Eu me lembro de quando li ele pela primeira vez. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Aqui cabe uma pergunta para nós. Você tem medo? Do que você tem medo? Se você tem medo, só há duas respostas possíveis. Ou você ainda não se converteu, ou você é um crente imaturo. Um crente que não é aperfeiçoado no amor. Só pode ter essas duas respostas. Ou você nunca converteu, o amor de Deus nunca foi derramado no seu coração, por isso seu coração é cheio de medo. Ou você se converteu, mas você não aperfeiçoou o amor. Você é um crente ainda de coração fechado, né, que não está muito disposto a dividir o que é seu com os outros. Só tem essas duas respostas. E por que só tem essas duas respostas? Porque João diz o seguinte, no amor não há medo. O que ele quer dizer? No coração, ou existe uma coisa ou outra. Se o amor existe, o medo vai embora. Se o medo está presente, é porque o amor não está presente. Ou um entra, o outro sai. Você entendeu? São auto-excludentes. Um elimina o outro. No amor não há medo. Ou seja, não pode existir no seu coração medo e amor. Ou uma coisa ou outra. Você tem medo da morte? Você fica pensando na morte? Você tem medo da hora de você morrer? Se você tem medo é porque não há amor. Então é melhor você olhar essas coisas à luz da Escritura agora e se voltar para o Senhor Jesus e pedir misericórdia do que você morrer com medo. Porque onde há medo, não há amor. João diz, pelo contrário. É absolutamente o contrário disso. O perfeito amor, ou o crente aperfeiçoado no amor, aquele crente que pratica diariamente o amor fraterno, essa prática elimina do coração o medo. Então esse crente não vai ter crise de ansiedade, não vai ter crise de pânico. Hoje as pessoas têm crise de pânico. Por que tem crise de pânico? Porque não tem Deus, não tem evangelho, não tem Cristo. Uma pessoa com Cristo não tem crise de pânico. É impossível ter. A Bíblia diz que isso é impossível. Porque diz que onde há amor, não vai ter nem medo, quanto mais pavor ou pânico. Então, é o amor aperfeiçoado e vivido na prática do dia a dia, que elimina o medo do coração. Por quê? Ele diz, porque o medo implica castigo. Quem está com medo de Deus, medo da morte, medo do julgamento, ele ainda julga que merece castigo por seus pecados. Ou seja, ele ainda não confia plenamente no Senhor Jesus, que Jesus pagou por seus pecados plenamente. Você entendeu? Às vezes a pessoa não confia plenamente que Jesus pagou por seus pecados. E nós devemos, meus irmãos, fazer isso de modo pleno. Confiar no Senhor Jesus. Você precisa crescer também em confiança em Cristo. Em ler aquilo que a Bíblia diz, que ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E confiar no que a Bíblia diz e no que Jesus Cristo fez por nós. Porque aí, por que eu vou amargurar o meu coração, vou ficar com medo de ser castigado, se eu creio plenamente que Jesus morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras? Ele diz, pois o medo implica castigo.
E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo, quem sente medo, irmãos, essa pessoa não está amadurecida no amor. O amor de Deus não está sendo exercitado. O coração dela ainda está fechado para o cuidado com seus irmãos em Cristo. Ou essa pessoa nunca se converteu. Então nós devemos parar aqui e pensar, irmãos, sobre nós mesmos. Eu vou encerrar a pregação hoje aqui no verso 18. Nunca se desvie do seu irmão nesse estado. Se você fizer isso, você está pecando contra Deus. Se o teu irmão está com fome, qual é o seu dever? Dá comida para ele. Teu irmão está com frio, qual é o seu dever? Pega seus casacos lá do guarda-roupa, dá para o seu irmão. Você tem 2, dá um para ele. Teve a história de um soldado na guerra que era cristão, que ele encontrou uma pessoa num tempo de frio, de neve, e essa pessoa disse para ele que era para, se ele podia ajudá-lo, podia amenizar o sofrimento dele. Sabe o que esse soldado fez? Ele pegou uma faca e cortou o casaco dele no meio, e ficou com metade do casaco e com outro casaco, com outra parte do casaco, ele deu para outra pessoa. Passado algum tempo, este homem que fez isso, que teve essa atitude na guerra, ele teve um sonho. Neste sonho, ele via o Senhor Jesus. E neste sonho, ele via Jesus vestido com metade do casaco que ele tinha cortado. Louvado seja Deus. Porque é assim mesmo que o Senhor Jesus ensinou. Né? Jesus, ele nos ensinou exatamente isso, irmãos. Que quando nós fazermos um cuidado com os nossos mais pequenos irmãos, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Então, se o teu irmão está com frio, doa sua coberta para ele, vai lá e compra nova. Ou compra uma coberta nova e doa para ele. Não tenha dó dos seus bens, não fica apegado às suas coisas, irmão, porque elas não são suas, foi Deus que te deu. E a ordem de Deus é que você dê. Se teu irmão estiver com frio, dê seu casaco a ele. Teu irmão não tem casa, o que você deve fazer? O que você tem que fazer? Qual é o seu dever fazer? Teu irmão está morando na rua, teu irmão é em Cristo, o que você tem que fazer? Paga o aluguel dele. Separa aí entre os irmãos aí, vamos pagar o aluguel desse irmão aqui. Ele não está podendo pagar, vamos pagar aqui. Até ele arrumar um emprego aí, nós vamos pagar o aluguel dele. É seu dever fazer isso. Seu irmão está doente, qual é o seu dever? Levanta, vai visitar seu irmão. Vai perguntar para ele, irmão, está te faltando alguma coisa? Irmão, você tem remédio? Irmão, você está precisando de uma consulta no mês? Você está precisando fazer algum exame? Em que eu posso te ajudar, irmão? Eu estou aqui para te ajudar, em que eu posso te ajudar? É seu dever fazer isso. Exercite o seu amor cristão para com seu irmão. E se algum irmão seu for preso por pregar o evangelho, o que você deve fazer? Nós vivemos ainda num país que isso não é proibido. Mas será. Teu irmão for preso, não fique com vergonha dele não. Vai lá na cadeia visitar seu irmão. Quem ordenou que fizesse isso? O Senhor Jesus ordena que nós façamos isso. Meus irmãos, escuta, olha aqui para mim e presta atenção para mim poder encerrar. É assim a vida diária de um cristão. É assim que um cristão faz todo dia. Você entendeu? Exercita o amor, aperfeiçoa o amor. Viva como Cristo te mandou. Viva como a palavra de Deus te orienta. E você nunca mais vai sentir medo. O amor de Deus vai inundar seu coração e o medo vai ser eliminado para a glória de Deus. Feche seus olhos. Ore comigo, por favor. Senhor, nós viemos adorá-lo. Viemos engrandecê-lo, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por nos abençoar, Senhor, com tão rico e profundo ensinamento. Sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela não nos deixa dúvidas, mas ela nos esclarece, ela nos alimenta, ela nos instrui. Senhor, sobre o modo que devemos viver enquanto ainda estamos sobre a terra. Ajuda-nos, ó Senhor, para que vivamos de um modo digno, de um modo que agrade a Deus, que vivamos de acordo com o mandamento de Cristo, com o ensinamento do Senhor, para que no dia do juízo nós possamos estar cheios de confiança, de que o Senhor Jesus nos reconhecerá
e seremos como ovelhas aos olhos dele, e dali, a partir daquele dia, entraremos no reino eterno de glória do Senhor, de onde nunca mais sairemos. Bendito seja o Senhor por tua palavra. Assim nós te adoramos. Amém.